Bom, estamos aqui de volta aqui com GGN 20 horas. Vamos primeiro aqui as nossas informações aqui terríveis do dia. Isso é aquele mapa que mostra as mortes diárias do Covid, né? Então, você pega, cadê o Brasil aqui? Olha o Brasil. O Brasil em franca expansão. Em breve vai ser o primeiro da lista aí, né? Aqui o painel da rede Covírus, mostrando aí o crescimento. Você pode ir para 286 aí até o dia 18. Aqueles números, né? Aqui são as notificações, o painel geral, e aqui aquele painel que mostra a hospitalização, que é o que define para a gente aqui, especificamente, o que define a subnotificação, né? Em verde, você tem os demais casos aí de síndrome respiratória. Em amarelo, o Covid, né? Então, é evidente que isso aqui, a parte maior aqui desse aumento do verde aqui é Covid, né? Então, essa que é a subnotificação. Eu andei fazendo uns pequenos cálculos aí, não vai dar para pegar daqui, mas mostrando o crescimento dos óbitos. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Em uma semana, apareceu aí, né? Isso aqui eu peguei o acumulado de uma semana sobre uma semana anterior. Então, o crescimento de óbitos aí está na faixa de 40%, mais de 40% semanalmente. Então, por aí vocês veem o que é esse desastre aí do coronavírus aí, né? Deixa eu pegar alguns pontos hoje. Hoje nós colocamos no GGN aqui a questão do exame médico de Bolsonaro. Ontem o presidente do Superior Tribunal de Justiça negou, deu ao Bolsonaro o direito aí de não revelar o seu exame. E disse que o fato dele ser presidente não lhe tira os direitos de um cidadão comum à privacidade. Francamente, você não precisa ser jurista para ver o absurdo disso. O presidente da República não é cidadão comum. E todas as informações pertinentes ao presidente da República, principalmente ligadas à saúde e tudo, elas são de interesse nacional. Afinal, em função da reação a esses casos particulares, que você tem implicações aí no dia a dia, nas decisões do presidente da República, né? Mas, de qualquer modo, nesse artigo a gente mostra, consultando alguns juristas, a gente mostra que o Bolsonaro tem razão, ele tem um direito aí, que não é esse direito à privacidade, que é uma tolice. Ele tem um direito previsto na Constituição de não se auto-incriminar. O que significa isso? Se aparecer esse laudo mostrando que ele deu positivo, ele cometeu crimes. Ele cometeu crimes de espalhar o coronavírus nas concentrações em que ele foi, basta pegar uma pessoa, duas que estejam contaminadas. Então, é nesse sentido. Obviamente, o advogado dele não ia colocar nesses termos, porque seria, obviamente, uma confissão aí, né? Mas a questão toda é essa. E um segundo ponto relevante, essa reunião do Palácio, né? A tal da reunião do Palácio, hoje começaram a ter mais vazamentos sobre o que ocorreu lá, além da ameaça de Bolsonaro. Gente, aquilo lá é um banquete dos Unos. Diz que lá para as tantas, o Entraub, o idiota, abria a janela, apontava para o Supremo e falava: ali tem 11 aqueles palavrões e tudo, né? Daí o Ernesto falava: porque os chineses que estão espalhando o vírus. Daí eu acho que o Entraub chamava, ou o Ernesto, não sei, são tão semelhantemente idiotas que dizia: não, isso é o China-vírus. E o Bolsonaro ria. Gente, essa é a República Brasileira que nos colocaram aí. Essa é a República Brasileira. Daqui a pouco nós vamos entrevistar o repórter Marcelo Auler, que vai contar alguns pontos relevantes do que foi a Lava Jato, que foi o prenúncio, que foi que preparou o terreno para a entrada aí do Bolsonaro. Antes, vamos ver com a Mariana aí, Mariana. O que nós temos de questões? Boa noite, Nassif. Boa noite, pessoal.
Por enquanto, a gente tem uma questão só, que está cedo ainda, né? 8h05, vamos lá, então. A Maria Luísa fala, se ele mostrar o laudo, ele se incrimina na CIF. É isso mesmo? Esse é o ponto aí esse é o ponto da autoincriminação, né? Então, opa, só um pouquinho. Esse é o tema aí, digamos, que vai levar ele a postergar. Aí é direito legítimo de não se autoincriminar. Vamos ver, essa semana vai ser uma semana decisiva. Você tem esses casos do Supremo. Ontem teve um caso interessantíssimo aí, que foi o Luiz Roberto Barroso palestrando no encontro do IDP, do Gilmar Mendes. Então, você vê que por aí você tem um alinhamento do Supremo aí em relação ao Bolsonaro. Né? E nós tivemos essas informações desses grupos paramilitares, que era nítido aí quando o Bolsonaro começa a facilitar a entrada de armas. Era nítido lá atrás. Tá? Desde o começo de governo, o Olavo de Carvalho, o Eduardo Bolsonaro já colocava essa ideia de que a defesa do sistema não são os militares, são as milícias. Não chamava de milícias, obviamente, né? Mas é o povo. Fazer que nem fizeram na Venezuela, que o povo armado impediu, pereré. Então, digamos, essa vaquinha que fizeram aí para ensinar guerrilha a esse pessoal, tudo isso vai somando, e essa semana a gente vai ter a semana decisiva, que é o depoimento dos ministros, dos militares do Palácio à Polícia Federal, e nesse depoimento vão estar procuradores aí também para extrair as informações. O áudio já está com o Celso de Mello, o ministro Celso de Mello, que já abriu para a defesa e tudo, com todos esses inconvenientes. O Celso de Mello vai decidir qual trecho, se dá visibilidade a tudo, publicidade a tudo. Né? Gente, vai ser uma... Sabe aquelas reuniões de bêbados de... Brasil, gente, é o presidente da República, o ministro da Educação, o ministro das Relações Exteriores, provavelmente aí os ministros militares dando risadinha de concordância, amarela, né, mas de concordância. Vocês perceberam por que a Regina Duarte fez o que fez? Agora ela está no nível, efetivamente, desse pessoal. Então, é um jogo complicado. Né? Bom, eu vou chamar, hoje é dia das mães, aí aliás, no GGN hoje eu coloquei vários autores caipiras também, aí, Tonico Tinoco e outros, que essa é uma área da música bem interessante também. Mas deixa eu chamar o Marcelo Auler, então, para que venha nos contar os pontos que ele está levantando aí, que são pontos relevantes. Vamos ver se ele acerta aí para... entrou o Marcelo aí. Salve, boa noite, Nassif, boa noite, Mariana. Boa noite. Em Dia das Mães e me chamou. Eu não sou mãe, Nassif, cara. Você é a mãe da mãe, Marcelo. Você é a mãe. Não vem com esse papo, eu não sou mãe. Mas tudo bem. Marcelo, para quem conhece dos artigos, o Marcelo é a maior vocação de repórter que eu já conheci na minha carreira, além do nosso amigo comum, Zé Roberto Alencar. Né? E o Marcelo... Tem outros. Marcelo, o gosto é meu, você não se intrometa no meu gosto. Não, tem grandes repórteres. E o Marcelo tem feito um conjunto de matérias, desde o começo, foi a melhor cobertura da Lava Jato, que pegou todos os abusos lá e todas... Veja bem, a gente está vendo hoje um conjunto de abusos, todo mundo se escandalizando. Você tinha, em muitos sentidos, um quadro muito pior alguns anos atrás em Curitiba, nas celas de Curitiba, na Polícia Federal de Curitiba, no Juizado Federal de Curitiba. Marcelo, conta um pouquinho desses pontos, dessas irregularidades, ilicitudes que você levantou. Pois é, Nassif, deixa eu contar. Eu fui Na verdade, eu comecei a trabalhar em cima desse caso em julho de 2015, um ano depois. E eu fui lá atrás de uma conversa com o Sérgio Moro, que eu conhecia desde 2007. Mas ele começou a se recusar a falar comigo, recusar. E aí eu comecei a trabalhar pelas beiradas e comecei a levantar as informações dos bastidores que não vinham a público pela grande mídia. Toda a grande mídia estava correndo atrás da Lava Jato e fechando os olhos, como fecharam desde abril de 2014, para a primeira grande ilicitude que veio a público,
que foi a descoberta de um grampo ilegal na cela dos doleiros. Os doleiros foram presos no dia 17, o grampo foi encontrado dia 29 de março pelo Youssef e pelos outros. E esse grampo fizeram uma sindicância que foi totalmente conduzida para dizer que o grampo não já estava ali desde 2008, quando o Fernandinho Beiramar esteve na carceragem, o grampo estava inativo. E quando eu estive lá um ano depois, em 2015, as pessoas me diziam o grampo funcionava, o grampo era legal, a sindicância foi falsa. E o que aconteceu? Alguns policiais sérios, muito sérios, estavam preocupados com as ilegalidades da Lava Jato. Entre eles, um delegado, Paulo Renato Herrera. E ele quis levar ao conhecimento dos diretores, chegou a levar ao conhecimento dos superiores dele em Brasília, do DPF, essas irregularidades. E não houve reação. Ele, preocupado, acabou conhecendo um advogado que veio a ser o advogado da doleira. Agora, por que ele conheceu o advogado da doleira Nelma? Aí começam as coisas. Porque a Nelma foi presa, mantida na carceragem, e naquela mesma época que ela chegou presa, mantida na carceragem, tinha um policial, eu não vou me lembrar o nome dele aqui, mas tudo isso que eu estou falando para você está um pouco no GGN e toda a história no blog Marcelo Auler Repórter. Deixa eu fazer uma propaganda do blog aqui. Aí, o que aconteceu? Tinha um policial com problemas psiquiátricos que tinha que ser afastado da superintendência e não foi. Foi colocado num plantão. Esse policial se apaixonou pela Nelma. Ele ia visitar a Nelma na carceragem, inclusive nos fins de semana. Tirava os presos da Lava Jato, quando chegava sexta-feira à tarde, entravam na tranca geral e só saíam da cela na segunda-feira para o banho de sol. Mas a Nelma, por causa desse policial, era tirada no sábado e domingo, porque o policial ia lá visitá-la. E aí esse policial começou a levar bombom, começou a levar presentes para a Nelma, e um dia tentou chegar lá com um ramalhete de flores. Nossa Senhora, é o Não Brasil. não deixaram ele entrar. E acabou que isso gerou um processo administrativo disciplinar. O delegado Paulo Renato Herrera foi nomeado para a comissão desse processo administrativo, que acabou não dando em nada, porque, infelizmente, esse policial, em abril de 2014, se matou, suicidou-se em casa, na frente da filha dele. Foi um drama. Ele tinha que estar em tratamento psiquiátrico e a superintendência não colocou ele em tratamento psiquiátrico. O processo administrativo não deu em nada, mas nesse processo, o Paulo Renato conheceu o advogado Marden Maués, que era advogado da Nelma e que sabia de algumas irregularidades. E ali os dois tentaram, juntos, levar adiante para chegar ao Zé Eduardo Cardoso. Como que eles fizeram isso? Pediram ajuda do Márcio Tomás Bastos, ex-ministro, então advogando em São Paulo. Através de quem eles vão buscar essa ajuda? Essa é uma falha da minha matéria. Eu esqueci de escrever isso e vou escrever esse artigo amanhã. Eu me lembrei do nome, não me lembrava do nome. Ele vai através do escritório de advocacia de Curitiba, que atende ao escritório do Márcio em São Paulo. Quem é esse advogado? Rodrigo Rios. O que o Rodrigo Rios fez? Reuniu em Curitiba um representante do escritório do Márcio Tomás Bastos, que era o Arruda Botelho, e o Paulo Renato Herrera. E aí eles levam ao Márcio. A primeira coisa que chegou na mão do Márcio, o que foi? Foram aquelas prints das páginas do Facebook dos delegados da Lava Jato na campanha eleitoral de 2014, fazendo propaganda do Aécio e esculhambando a presidente Dilma Rousseff, que ia se reeleger.
Você fala, todos esses advogados que foram com o Moro, delegados que foram com o Moro para. Todos esses delegados. Quem são os delegados? Igor Romário de Paula era o delegado regional de combate ao crime organizado, lá em Curitiba, e coordenava a Lava Jato por cima, ele estava acima de tudo. Hoje é o diretor de combate ao crime organizado. Foi um dos poucos diretores que não mudou com essa substituição que fizeram agora na polícia. Por que ele não caiu? Porque ele está blindado. Porque o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, garantiu que queria que permanecessem os delegados que já estavam cuidando dos inquéritos contra que ele estava vendo da fake news e das manifestações antidemocráticas. Volta ao advogado lá de Curitiba. Aí, vamos voltar. E aí o Rios reúne o Arruda Botelho, recebe do Paulo Renato as prints do Facebook com a campanha política, entrega ao Márcio Tomás Bastos, o Márcio Tomás Bastos entrega a Juliana do Alibe, então fazendo matéria para o Estado de São Paulo. Sai no Estadão, em novembro. Todo mundo falou isso, você falou disso, todo mundo. Os delegados aí. E isso os delegados não aceitaram. Aí começam a querer perseguir o Paulo Renato Herrera. Descobre que o Paulo Renato Herrera era o único delegado que era amigo comum de todos aqueles delegados que eram o Igor, a Érica, o Márcio Adriano Anselmo, o Maurício Grilo, Maurício Moscar de Grilo, e tinha mais um ou outro lá. E eles descobrem que era o Paulo Renato Herrera era o único comum a todos eles, era o único que podia ter feito os prints. E aí começa uma perseguição. Agora, o curioso é que eles inventam a figura dos dissidentes da Lava Jato. Eu tive um exemplo aí, Marcelo, que quando eu publiquei as questões aí envolvendo a PAI com a Rosângela Moro, eu fui intimado a depor lá na polícia, eles queriam pegar dissidentes. Quem que me passou as informações? Eu até caçoei deles, eu falei, não, eles que copiaram o meu material e não deram crédito. Eles estavam em uma caça às bruxas ignóbil, coisa de stalinista. Pois é. Aí acontece o seguinte, eles começam a inventar que esses dissidentes iam fazer um dossiê para vender a peso de ouro. Como o Arruda Botelho era advogado também da Odebrecht, começam a envolver o Marcelo Odebrecht nessa história. Dizem que o Marcelo Odebrecht aparece no celular dele dissidente da PF, que era sinal de que queria pagar o material. E aí começa a inventar uma história de um dossiê sem pé nem cabeça. E não existia, existiam denúncias, realmente, de irregularidades. Que irregularidades eram essas? Era essa do Grampo, era uma de que quando, antes da Lava Jato, eu conto isso na matéria de hoje, que saiu ontem no meu blog, vocês publicaram hoje no jornal GGN, não sei se está na parte que vocês publicaram, a matéria é muito grande, são 10 laudas, então tem que chegar no meu blog. Eles mandaram um policial a Jundiaí para investigar a família da Nelma, que mora naquela região, a Doleira. O policial tinha a ordem de comprar um chip e botar o chip com o CNPJ da empresa Labogem, que era uma empresa de fachada do Alberto Youssef. E com esse chip registrado no nome da Labogem, ligar para o celular da Nelma, porque aí apareceria a prova depois de que a Nelma falava com a Labogem. Embora a Nelma tivesse relação com a Labogem, mas não por telefone. Ela trabalhava para o Youssef, não trabalhava? Ela trabalhou em conjunto com o Youssef. A outra que você está falando é a Mary, que era a tesoureira do Youssef, a contadora do Youssef. A Nelma era doleira, foi amante do Youssef. É a tal que cantou Amada Amante na CPI da Petrobras, dizendo que era amante do Youssef. Mas eles tentaram criar esse chip. Comprar um chip. Aí o cara comprou o chip. Todos lá na Polícia Federal sabem dessa história. O cara tem a nota fiscal do chip. Mas não conseguiu registrar como Labogem, porque não tinha os documentos da CNPJ da Labogem. E aí não funcionou o esquema. O outro esquema é que eles, usando algum policial corrupto, coisa assim, negociaram com
os doleiros passar celulares dentro da cela. Aí entra a Mary Bonfim Posa, que era contadora do Alberto Youssef e se transformou em colaboradora do Márcio Adriano Anselmo. Como que foi essa transformação? Ela se ofereceu, porque ela já estava brigando com... Ela me deu uma entrevista. Ela estava brigando com o Alberto Youssef lá atrás, e o Alberto Youssef parece que andou ameaçando que ela não poderia largar o trabalho. E ela sabia dos esquemas. Então, antes de estourar a Lava Jato, ela esteve na Polícia Federal de São Paulo querendo denunciar isso. Foi ouvida por um policial e não deram a menor bola para ela. Depois da Lava Jato, ela voltou lá para cobrar, cadê as coisas que eu falei? Aí o cara disse, não, peraí, agora nós vamos mandar esse material para o Márcio Adriano Anselmo. E o Márcio Adriano Anselmo, junto com um policial que era o braço direito dele, agora eu não vou me lembrar o nome, o Márcio Adriano Anselmo começou a receber o material dela, mas não tomou a termo o depoimento dela, não oficializou aqueles depoimentos, aquela entrega de documento, simplesmente levou. Depois precisava você legalizar isso no inquérito. Como que você legalizaria isso no inquérito se ele levou sem tomar a termo o depoimento, ela passou a ser colaboradora? Aí eles montaram uma busca e apreensão do escritório dela, que não existiu. Foram lá para não buscar nada. E consta que buscaram e apreenderam lá. E isso ela me falou, já tinha falado até para o Romeu Tuma Júnior, que saiu no livro... esqueci o nome dele. Assassinato de Reputação. Assassinato de Reputação 2. Quando ela me falou, eu disse assim, a senhora quer contar isso para valer? Eu disse, quero. Eu procurei um procurador regional da República em São Paulo, ela morava aí, que é o Osório Barbosa, e disse, olha aqui, Osório, eu tenho esse caso. O Osório disse, traga para mim que eu ouço ela oficialmente. Arranjamos o Instituto de Defesa um dos institutos criminalistas de defesa aí, um advogado para atendê-la, de graça, depois ela dispensou, e levei-a para fazer um depoimento na Procuradoria Regional da República, que depois foi distribuído para todo mundo e ninguém levou a sério. E aí, mais tarde, vieram a processar a Mary Posa. Então, essas ilegalidades estavam acontecendo, os delegados queriam denunciar isso, mas aí o Igor e os delegados da Lava Jato inventaram o tal dissidente. O mais engraçado é que toda a reunião entre Arruda Botelho, representando o Márcio Tomás Bastos, e Marden, Paulo Renato Herrera, aconteceu no escritório do advogado Rodrigo Rios, em Curitiba. Quando criaram a figura dos dissidentes, indiciaram 4 pessoas. O Renato Herrera, o Arruda Botelho, o Marden e um ex-APF chamado Guinazo, Rodrigo Guinazo, que era amigo do Renato Herrera. E não iniciaram o Rios. Por quê? O Rios participou, o Rios dá depoimento, o Rios reuniu o pessoal. E hoje quem é o Rodrigo Rios? Advogado do Sérgio Moro. Essa é a falha na minha matéria que eu não contei e vou contar isso amanhã, inclusive com parte do depoimento dele. Entende? E aí, como é que estoura essa coisa? O Igor, em dezembro de 2014, faz 2 informes dizendo que de fonte humana, de jornalistas, inclusive cita um jornalista, não dá o nome, mas diz que um jornalista da Folha garantiu a ele que aquela matéria que saiu no Estadão jamais sairia na Folha. Eu me lembro que eu mandei um e-mail para o Otávio Frias Filho, ele era vivo, e para o Sérgio Dávila, e eles me retornaram dizendo, não é verdade. Se eu tivéssemos a matéria, nós daríamos sim. Era matéria jornalística. Desmentindo, inclusive, as informações. Teve jornalista, teve delegado, teve procurador e teve uma chamada fonte humana, que alguns da Lava Jato acham que pode ser o Rodrigo Rios, que anunciavam que havia um dossiê sendo feito. Quando, em fevereiro,
o delegado de Bauru, Mário Renato Fanton, chega em São Paulo, em Curitiba, para uma missão específica. Ele ia investigar o caso que depois virou Carne Fraca, Operação Carne Fraca. Entregam a ele esse caso dos dissidentes. Ele olha aqueles informes e diz assim, olha, com isso aqui eu não abro inquérito. Só com esses informes eu não tenho como abrir inquérito. O que eles fizeram? Foram buscar a doleira Nelma Kodama, que era defendida pelo Marden Maués, que estava no presídio desde junho de 2014, isso foi em janeiro, já estava condenada a 18 anos, não tinha por que ficar na custódia, e aí chamaram ela para uma conversa, que essa é a matéria que eu escrevo, ela disse para mim, por WhatsApp, eu tenho isso tudo registrado, eu estranhei quando me chamaram em janeiro lá, eu não tinha mais nada para falar depois, nada, aí vieram me perguntar se eu não queria fazer uma delação. Aí eu disse, mas por que eu vou fazer delação agora? Já estou condenada, já estou há 10 meses presa, já estou no presídio. Aí perguntaram, e o dossiê? Aí elas, aí eu percebi o que eles queriam. É? Então tá, eu topo. Vocês me trazem de volta para a custódia e eu dou o depoimento que vocês querem. Ela deu o depoimento, ela tornou para a custódia, ela me disse, a frase que ela me disse é: troquei meu depoimento por um prato de comida e um cobertor. Isso, ela é a primeira delatora a confessar que houve uma barganha. E conta mais história, conta que, através do advogado dela, soube de outras histórias, como, por exemplo, de um doleiro que foi preso, no computador dele, localizaram um vídeo em que tinha cenas de sexo dele com outro homem, da cor negra, e ameaçaram divulgar isso se o cara não delatasse. Isso está no depoimento da Nelma, no inquérito 737, e ninguém nunca abriu uma investigação para ver se é verdade ou é mentira. Marcelo, maravilha. Nosso tempo está encerrando aqui. Vamos voltar de novo a esse tema aí. Parabéns pelo trabalho. Essa armação foi tão grande de dossiê que eu te contei aqui que invocaram lá, queria de todo jeito que eu dissesse que eu recebi o tal do dossiê, porque a Veja faziam jogada com a Veja disse que o dossiê estava sendo vendido. Rapaz, eu conheço muitos delegados, você conhece mais do que eu, da Polícia Federal, que são absolutamente profissionais. Os profissionais aí foram esmagados, os caras que queriam honrar a Polícia Federal foram esmagados. E o Sérgio Moro, o que fez nesse período? O Sérgio Moro encobriu, por exemplo, a sindicância falsa que disse que o grampo não existia. Eu só quero lembrar uma coisa, quando o Mário Renato Fanton entra e começa a tocar o inquérito a partir desse depoimento falso da Nelma, e diga-se de passagem, a Nelma hoje responde a um processo por falso testemunho. Ela apontou um delegado como tendo ido à carceragem, ele nunca foi. E ele está processando ela. Ou seja, trocaram delação, favores na delação, por falsos testemunhos. Tá? E o Mário Renato Fanton, por ter descoberto isso, acaba descobrindo o Dalmei, confessa ele que foi ele, Dalmei, que pôs o grampo, que o grampo era verdadeiro, e a partir daí, cara, há 5 anos, o Mário Renato Fanton é perseguido, assim como os dissidentes foram perseguidos por 34 meses, até serem inocentados. O Mário Renato Fanton já respondeu a 9 procedimentos diferentes, foi inocentado em todos, mas ainda tem um processo administrativo disciplinar e um processo criminal. É a perseguição a quem não defende as mesmas regras. Só isso. Essa é a Polícia Federal que o Moro levou, e o Igor hoje é o que vai investigar as acusações contra o Bolsonaro. Meu Deus do céu, ali você olha os dois lados, você não sabe o que é pior aí. Marcelo, obrigado por sua participação. Obrigado a vocês, aos ouvintes, telespectadores aí da TV GGN, que se interessarem pelo assunto, vai lá no blog marceloauler.com.br, está tudo detalhado lá, ok? Obrigado, Nassif, até o próximo. Mariana, um beijo. Beijão, tio querido. Por hoje para você. Tchau. Agradeço. Até mais. Tchau.
Outra vida. Marcelo, deixa eu ver como é que ele sai daqui agora. Estou saindo aqui. É de tirar o fôlego essa maluquice que virou esse país aí de alguns anos para cá. De alguns anos para cá. Isso aí não é Bolsonaro agora. Isso aí é um pré-Bolsonaro, é todo aquele período em que você tinha cumplicidade total de repórteres comemorando, fazendo jogadas. Mesmo processo que eu denuncio no meu livro, o jornalismo dos anos 90, o que aconteceu no bar Bodega. Morreu o casal no bar lá, a imprensa pressionou, o delegado prendeu 5 rapazes de uma favela próxima, inocentes, 1 mês torturados, os setoristas acompanhando e escondendo a informação para ter direito ao furo. Isso aí não é jornalismo, isso é uma vergonha, isso é o antijornalismo. Mariana. Vamos lá. O Jéter Miranda pergunta se essas ilegalidades todas serão algum dia punidas. Serão. Assim que o país voltar à normalidade democrática, não tem como ser. Espero que a polícia, a parte boa, a parte sadia da Polícia Federal saiba no momento exato aí coibir esses abusos. Esses abusos depõem a Polícia Federal, que nos anos 90 queria chegar a ser o FBI brasileiro, fazer programas de qualidade, tinha orgulho, permitir no seio da Polícia Federal que ocorresse isso aí. Isso aí vai ser uma mancha enquanto não punir esse pessoal aí, não apurar e não punir, e não resgatar aqueles delegados que honraram o cargo deles aí, a Polícia Federal não se recompõe. Viu? Pronto, Mariana. A Carol Maia pergunta se resta esperança de um afastamento do Bolsonaro. Cada dia um crime novo e nada acontece. A gente vai cansando de ter esperança. Não, é aquele negócio. O tempo político é diferente, né? É diferente. Você tem a gente às vezes se entusiasma aqui, fala e vê acelerar, mas o acelerar não significa que vai ser a semana que vem ou a outra. É todo um processo lento, aí, mas que está caminhando inexoravelmente para isso. Hoje ele disse que fica no Palácio até 2017. Não tem. Hoje o Jânio de Freitas ele coloca esse dado aí que o que segura Bolsonaro é a incógnita Hamilton Mourão. O vice Hamilton Mourão, até entrar no governo, fazia o mesmo radicalismo do general Augusto Heleno, aí, né? Aquelas coisas irresponsáveis aí no clube militar. Depois ele virou um ser racional. E agora, meu Deus, o que fizeram com o Brasil, hein, Maricota? Tá louco mesmo, e me chama de maricota. Daí eu faço um sorriso e perde o clima. É nada, o clima é tenso, pessoal. O Wilton Santos nos relembra: você acredita ainda nas instituições brasileiras ou só uma revolta popular para o Brasil se libertar da elite do atraso? Olha, a única revolta popular que está à vista aí são de bolsonaristas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas é interessante, você está tendo hoje jornalistas, hoje na mídia, na grande mídia, além do Jânio, que nunca perdeu a linha, aí você já tem essa crítica aí, algo que eu vi 10 anos, 12 anos atrás, me fez afastar da mídia, né? Mas você tem uma tomada de consciência, mas não sei, as raízes do atraso são muito profundas aqui, né? Então você vai ter um período de tomada de consciência, de mão na consciência, e daí passa esse período, volta. Não vamos desanimar com o Brasil, não. Vamos lá. Ai. O Carlos Moraes fala: Nassif, a grande mídia já elegeu o Moro como seu candidato às próximas eleições presidenciais? Eu acho que não. O Moro vai ser o vice de. A mídia, veja bem, como que a Globo faz desde o Collor. É que nem corrida de cavalo, você abre, ela aposta, como ela é grandona, ela pode apostar em mais que um cavalo. Então, ela aposta em 3 cavalos e vê quem que vai correr mais. Aquele que estiver na frente, por exemplo, o Collor, quando ele começa a campanha de 88, 89, não lembro quando foi a eleição, ele não era o candidato da Globo. Ela tentou o Afif, daí o Mário Covas, num debate na Bandeirantes, acabou com a Afif ali. Tentou o Covas, chegou até a preparar um discurso por Covas aí, o Covas, que era. Como é que era, gente? Era uma autocrítica do Covas aí, enaltecendo o mercado, alguma coisa assim. E quando o Collor embala, que a Globo dá espaço. O único espaço que ele tinha até então era na buzina do Chacrinha, lá o Chacrinha levava ele, depois levou o filho do Chacrinha para ser diretor lá
TV educativa, que tirou meu programa do ar lá, amando do Collor. Então, vamos contar as histórias para as filhas depois. Mas, então é isso aí. Você tem hoje aposta no Luciano Huck, tem esse Mandetta, que é um país tão pobre que você tem episódios pontuais que lançam um ou outro candidato aí, né? Então, mas o Moro não. O Moro já mostrou que é de uma mediocridade, de uma falta de escrúpulo muito grande para uma pessoa que... E mesmo essa facada no Bolsonaro, essa facada pelas costas do Bolsonaro, ele mostra que ele não tem aqueles princípios de lealdade aí que transmitem confiança, digamos, em quem apoia, né? Ele vai ser um candidato a vice, aí, se for, né? Você fala da facada e eu dou risada, porque eu acho muito duro crer num país que deu a eleição para o Bolsonaro com uma facada fake, mamadeira de piroca e kit gay. Eu não consigo conceber uma coisa dessa como real. Eu acho que agora livrou ele, além de dar visibilidade para ele, mais para qualquer outro candidato, livrou ele dos debates, né? Dos debates. Então é complicado. O Jeffer pergunta aqui o que precisa acontecer no nosso país para voltarmos ao rumo do lento estabelecimento do Estado de Direito. E aí, como filha, nesse Dia das Mães, eu te peço um presente para falar para mim, por A mais B, aonde é que eu vou agarrar minha esperança, que está bem difícil, para o Brasil mesmo. O Covid virou pano de fundo, eu acho. Olha que tristeza. Mariana, a idade dá algumas vantagens para a gente, de ter passado por momentos aí de... Eu lembro... Na ditadura mesmo, que você achava que nunca ia terminar aquele clima terrível e tudo, e você se apegava à música aí, achava que o Brasil era maior que... Quando veio... Não sei se foi o governo Sarney ainda, que estava aquela hiperinflação. Eu fui assistir um show da família Caymmi lá, eu falei, não, o país tem jeito. Quando veio o Collor e o bloqueio de cruzados aí, ali e o Collor com aquela... Ele queria mudar coisas, mas com aquela falta de jeito aí monumental, né? A gente achava também... Quando veio a hiperinflação aí do final do governo Sarney, você achava que não tinha mais salvação do país. Sobreviveu. E o que está acontecendo com o Bolsonaro aí é muito profundo. Ele pegou as entranhas do país, efetivamente. Ele pegou aquele país aquela elite que se bonecava na frente do espelho, achando que era uma beleza, e mostrou ali a cara do Coringa, né? Aquela cara do Coringa. Então, e daí você começa a ter um ponto aí que é importante, o Dia das Mães também. Ontem eu falei um pouquinho isso. Nós somos uma guerra, é um modelo de família, que eu acho que é a família representada pela maioria absoluta aí dos nossos espectadores, do nosso grupo e tudo, pela nossa família, contra um modelo de família Bolsonaro. Uma família que baba sangue, que deseja o mal, deseja a morte, cultiva a morte, cultiva... Então, esse é o ponto. E dadas as proporções, tem gente que vota na esquerda, mas tem comportamento bolsonarista, hein, Nassif? Furando a quarentena para visitar a mãe no Dia das Mães, indo passar a quarentena na sua casa de veraneio. Isso é comportamento bolsonarista, pessoal, mesmo que tenha votado no Haddad, hein? Não, isso é imprudente. Não, você tem o autoritarismo, você tem a esquerda e a direita, né? Agora, Bolsonaro não é a direita, né? Bolsonaro é um outro bicho aí, né? Isso aí não... Ele, o Entraub, você tem aí um convescote de sociopatas aí terríveis, né? Mas já que hoje aqui com Dia das Mães mesmo aí, então vou fazer cada qual faça a sua homenagem. Eu vou fazer a minha homenagem aqui, uma valsa que ontem foi lembrada aqui, Oscar e Teresa, que é para o casal, e vou colocar a valsa aqui junto, cada qual que pegue a foto da sua mãe e faça que nem eu faço com a foto da minha avó, da Mariana. Ficamos por aqui, gente. Até amanhã.
que a valsa é sua.